Fala pessoal, meu nome é Victor Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Oscar Vinícius. E hoje, antes de qualquer coisa, eu queria pedir o like, a inscrição de vocês, se ativassem as notificações, para que vocês fiquem ligados por tudo que acontece aqui no canal e também para que vocês deem uma fortalecida que é fundamental para a gente continuar trazendo esse conteúdo dinâmico aqui para vocês. Então a videoaula de hoje a gente está aqui para falar dos setores da economia e as suas atividades. Então bora lá. A primeira coisa, quando a gente fala dos setores da economia e logo após as suas respectivas atividades, por que existem setores para dividir a economia? Uma coisa que muita gente pergunta, muito aluno pergunta e não entende, né? O professor me explica antes de começar a falar de fato das suas atividades e o que é que caracteriza cada setor. Os setores, eles são fundamentais para que se entenda três coisas básicas. A primeira coisa é entender como os recursos eles são transformados. A segunda é a geração de riqueza, como a riqueza é gerada. E terceiro, como menos importante, como se caracteriza um perfil socioeconômico de um determinado território. Então esses três papéis fundamentais dos setores, essa divisão da economia, ela é realizada em três setores principais que são denominados pela geografia: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Vale a pena lembrar que esses são os mais levados em consideração de quem defende que já existe um quarto setor da economia. Mas deixando todo esse debate de lado, eu trago as três denominações mais clássicas e mais usadas dos setores da economia. Então, como eu já falei, existem três tipos de setores que eu estou levando em consideração para trazer para vocês no vídeo de hoje. O setor primário, o secundário e o terciário. As diferenças elas são grandes, entretanto isso não significa que um setor não se ligue ao outro. É importante lembrar que cada setor, além de ser fundamental para entender a economia de um país, também é necessário que se entenda a ligação entre o primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Então, sem mais delongas, vamos começar agora a falar das respectivas atividades de cada setor. O setor primário, ele está focado justamente na primeira fonte de recursos, a matéria-prima, para qualquer outra atividade relacionada no setor secundário e terciário. Setor secundário e terciário. Então, bora lá. O setor primário, ele tem as atividades do extrativismo, a agricultura e a pecuária. Ambas essas três atividades, elas são bem marcantes e presentes no nosso dia a dia, no nosso consumo. Então, as atividades do extrativismo, o extrativismo, que antes de qualquer coisa, é justamente aquela atividade que se extrai, que se retira algo que, das denominações iniciais do setor primário, da natureza. A gente vai ter o vegetal, o animal e o mineral. Qual vai ser a diferença entre eles? Ambos têm diferentes recursos que são extraídos, e além de diferentes usos a partir da extração de cada tipo. O extrativismo vegetal, ele é justamente aquele que está ligado à extração dos produtos vegetais ou os produtos agrícolas, né, de um modo mais abrangente. O extrativismo vegetal é justamente aquele extrativismo que está ligado na extração de produtos vegetais da natureza. Então, aí a gente tem grandes e diversos exemplos. Em uma floresta, né, por exemplo, para vocês compreenderem um pouco mais. No extrativismo vegetal, um dos grandes exemplos, quando a gente fala principalmente das florestas, né, é quando existe a retirada das árvores para o aproveitamento de diversas partes do tronco, das folhas, das raízes e diversos outros materiais que são primários que a árvore, por exemplo, ela pode oferecer à medida que é retirado e é extraído esses materiais da árvore, que é um dos exemplos que existem para o extrativismo vegetal. O animal, ele já leva em consideração justamente os animais. E aí vai ser justamente aquele processo de retirada dos mais possíveis materiais, entre aspas, né? Materiais que o animal ele pode oferecer ao ser humano. Por exemplo, um dos maiores exemplos, praticamente, de extração do animal é quando a gente fala dos bois. Os bois eles são praticamente
um grande fornecedor, seja de leite, de couro. O extrativismo animal, a diferença dele para o vegetal é grande, assim como o do mineral é para os dois. Mas que de fato a principal diferença é justamente no que está ligado à objetividade da extração. O vegetal, eu mencionei, de ser dos produtos vegetais, e do animal justamente da pesca e da caça dos animais. Então já tem outro trabalho, outra extração. E o mineral, por sua vez, ele está relacionado justamente com a extração dos minérios. Tudo isso é amplamente ligado à natureza. E o extrativismo, ele tem esses três tipos: dos produtos vegetais, da pesca e a caça de animais, do animal, e dos minérios de modo geral, que existem vários também, né? O ferro, o tungstênio, o ouro, o cobre, diamante e por aí vai. E o animal, por exemplo, a gente pode citar o boi, quando a gente retira dele seu couro, retira da vaca o seu leite e por aí vai, dentre outros exemplos que a gente pode falar quando a gente relaciona com o modo animal. E aí, seguindo, o setor primário também vai ter a agricultura e a pecuária. A agricultura, ela também está ligada com a parte, principalmente, do extrativismo vegetal, que agora, falando de um modo mais amplo para a agricultura, é justamente do cultivo do solo relacionado aos produtos agrícolas, aos vegetais, outra vez. Então, a agricultura em si, ela é isso, mas ela possui diferentes denominações e tipos na sua prática. A primeira delas é a agricultura tradicional ou chamada rudimentar, que é aquela mais simples, com técnicas e ferramentas que são menos destrutivas para o meio ambiente quando são relacionadas com a agricultura. Técnicas, ferramentas são mais atrasadas do passado, tá? Então, além de ser ferramentas, um trabalho que é menos qualificado, a partir do que é usado, né, principalmente na agricultura tradicional ou rudimentar, que tem todas essas técnicas e ferramentas que são mais atrasadas ao nível de hoje, que elas têm um poder destrutivo menor para o nosso globo. Outro tipo, que é justamente o contrário desse, é a moderna, que já utiliza uma tecnologia de técnicas, ferramentas e um trabalho que é mais avançado e ligado aos dias de hoje. Então há uma imensa diferença da produtividade e do poder destrutivo dessas duas. Então, como eu já falei, a tradicional ou rudimentar, ela é menos impactante na natureza e ela tem uma produtividade menor por usar principalmente ferramentas manuais e não tirar proveito da tecnologia de hoje. Isso é diferente, essas denominações. A moderna já utiliza, por exemplo, agrotóxicos, modificações no DNA das sementes, modificação do solo, uso de maquinários. Então, uma tecnologia que é muito mais avançada. E além de outras denominações que elas são menos utilizadas para se referir aos tipos de agricultura, que é justamente o comercial e o familiar. O comercial é justamente aquela agricultura, e apesar de não ter uma especificação se essa agricultura comercial ela é moderna ou se ela é rudimentar, mas que ela com certeza ela vai ter uma produtividade maior como seu objetivo, já que por se tratar de ser comercial, de se vender esses produtos, é necessário uma produtividade maior para que todos esses produtos gerados nessa agricultura sejam comercializados. E a familiar é justamente toda aquela agricultura que é praticada para a alimentação e o uso de uma única família, que é praticada por ela e direcionada totalmente a ela. E aí que não existe outra especificação, se essa agricultura familiar é tradicional ou se ela é moderna, do que essa agricultura comercial e familiar disponibilizam na prática. Ou seja, se ela pode ser tanto tradicional como moderna dentro dos conceitos da comercial e da familiar. Seguindo, a gente também tem a pecuária, que é justamente a criação de animais. E aí a gente tem uma diferençazinha entre dois tipos de pecuária praticada. Existe a pecuária extensiva e a intensiva. A pecuária extensiva, ela é justamente aquela pecuária em que a criação de animais ela é maior em área, ou seja, tem um vasto território, principalmente latifúndios, né? Onde é praticada a pecuária com um vasto número de animais, que é praticada em uma vasta área. E devido a essa vasta área, existe um grande número de animais, dependendo do dono dessa terra e tudo mais, do financeiro dele principalmente,
que aí está relacionado ao tratamento e à produtividade, né? As doenças, elas podem ser bem impactantes para os animais, já que é uma vasta área, ou seja, é bem mais rigoroso o tratamento, principalmente veterinário, desses animais. E por outro lado, a gente também vê a questão da produtividade, que tanto em razão das doenças elas serem maiores, a produtividade também ela é menor por outro lado, principalmente por causa quando a gente relaciona a abastecer a alimentação de tantos animais ao mesmo tempo. E por outro lado da pecuária, a gente vê a intensiva. Intensiva, como assim pecuária intensiva? Intensiva é justamente na questão da intensidade dos animais. Então, aí vai depender. Pode coexistir uma pecuária extensiva e intensiva ao mesmo tempo, mas que a intensiva ela tem um uso da tecnologia, de um tratamento e um abastecimento de alimentação que ele é menor, principalmente por focar em um número de animais que seja maior em uma pequena área. Ou seja, a intensidade do número dos animais ela vai ser maior em poucas áreas, diferente da extensiva, que vai ser em maiores áreas. Seguindo, agora a gente tem um setor secundário, que tem como principal fonte da sua produtividade econômica as indústrias. Então a indústria é justamente aquele espaço onde se, a partir dessa matéria-prima que a gente já falou do setor primário, ela passa por uma transformação para produtos quase acabados, ou seja, prontos, preparados para o consumo dos cidadãos e da humanidade de modo geral que vive em determinada área. Vale a pena lembrar que as atividades elas são todas, o trabalho de modo geral são todos de uma prática que ela surge em suprir a necessidade do ser humano, seja física, mental, social, mas que principalmente suprir as necessidades de uma determinada região onde se localizam várias pessoas, tá? Principalmente, agora a gente está falando de economia, das necessidades econômicas dessa população. O setor secundário, como já falei, a indústria ela possui uma diversidade de tipos e desses produtos que são transformados, tanto acabados ou quase prontos, existe uma duração para eles, que é justamente o que está em pauta aqui no slide. O setor secundário, a gente tem as atividades industriais definidas em três, que são as três classificações que eu trouxe aqui para o vídeo, mas vamos ver se pode encontrar outras pesquisando pela internet. Como a primeira indústria, onde toda a matéria-prima passa, ou seja, a indústria pesada, aqui trabalha com aqueles materiais que eles são mais pesados, de certa forma, por virem já de cara na mão dessa indústria, que vai trabalhar com esses materiais para que eles sejam transformados em materiais que vão ser utilizados para serem terminados nos bens de capital e bens de consumo. A gente vai ter vários tipos de indústria que trabalham com bens de produção, como a indústria pesada, por exemplo, a petroquímica, que trabalha com o refino do petróleo, a indústria metalúrgica, que trabalha com a modificação dos metais, e por aí vai, dentre outros, você pode encontrar pesquisando mais a fundo, né? Aí a gente parte para os bens de capital, né? Essa atividade industrial que ela pode ser considerada também os bens intermediários, que vão ser aqueles que estão entre acabados e quase acabados. Ou seja, o que é de produção faz, ela recebe e transforma em materiais que já estão praticamente quase acabados. Inclusive peças que são utilizadas na própria indústria, principalmente das máquinas. E os bens de consumo é justamente aqueles materiais que já estão acabados e que de fato é para o consumo da sociedade e que são aqueles materiais que eles são em maiores quantidades e exigem uma necessidade maior para eles por ser consumido por toda a população. E aí a duração ela tem três tipos que eu trouxe aqui novamente para você, que você também pode encontrar outros tipos pesquisando. A duração, eu trouxe esses três tipos como os não duráveis, os bens não duráveis, os bens semiduráveis e os bens duráveis. A diferença entre eles é basicamente o tempo que eles duram nas mãos das pessoas, ou em funcionamento, ou em consumo, tanto faz. Mas que falando, os não duráveis são aqueles que são rápidos em consumo. Então, para a duração, eu trouxe três tipos: os não duráveis, os bens semiduráveis e os bens duráveis.
A diferença ela é óbvia, ela é clara, a duração, o tempo de consumo, o tempo de funcionamento de cada bem. Então os não duráveis, eles vão ser aqueles que são desgastados e consumidos em pouco tempo de duração do seu funcionamento e no seu consumo. Principalmente quando a gente relaciona ele com as atividades industriais dos bens de consumo, principalmente os alimentos, né, que nós ingerimos em poucas horas após comprarmos. E a gente também tem os bens semiduráveis, que são aqueles que duram um curto período de tempo um pouco maior, principalmente, por exemplo, as roupas, né, que a gente já vai encontrar com o uso de décadas a mais, e bens duráveis que a gente vai ter aqueles que duram em maior período, principalmente quando a gente fala de um grande exemplo é a indústria automobilística, os carros, né, que eles duram bem mais tempo do que roupas e alimentos. Então a diferença é clara, além da mão de obra, né, que os bens não duráveis eles empregam desse setor o maior número de trabalhadores, os semiduráveis vai ter uma mão de obra que ela é em número, ela é considerável, e de duráveis também vai ter um número de mão de obra que é considerável, tá? Então, para finalizar o vídeo de hoje, a gente vai ter o setor terciário, que vai ser dividido em praticamente dois tipos de atividades: a do comércio e a da prestação de serviços. A atividade do comércio, ela vai ser justamente aquela prática de que a gente vende e compra, do cliente para o seu vendedor e também da instituição que ela fornece o material para ser vendido para o vendedor e o vendedor vende para o cliente. Então, nesse meio, existem dois tipos de comércio. O comércio varejista, que é justamente aquele comércio que é direto do vendedor para o cliente, e o atacadista, que basicamente é de uma instituição, quando aquela instituição, aquela empresa, o estabelecimento do comércio, ele faz um comércio agora que é pelos materiais que serão vendidos ao cliente com quem fabrica. Então existe uma diferença. Mas, entretanto, também existem grandes lojas de atacado que vendem diretamente aos seus consumidores finais. E, para a gente finalizar o setor terciário e também o vídeo de hoje, a gente tem a prestação de serviço, que é justamente quando aquele trabalhador, que existem grandes formas e tipos de prestação de serviços, aqui no slide eu coloquei turismo, serviços públicos, hospitais, restaurantes, escolas e dentre outros, de quando o trabalhador ele presta um serviço, seja para a instituição ou para os consumidores. Ou seja, por exemplo, na escola o professor ele é um prestador de serviço, tanto para a instituição, a empresa que paga o salário dele, tanto para os seus alunos que são seus consumidores de certa forma, tá? Aqueles que de certa forma eles enxergam diretamente a prestação do serviço dos seus professores, que são seus alunos, né? Na maior parte do período no calendário escolar. Então, finalizado o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Para finalizar, queria que vocês também deixassem o like, se inscrevessem no canal, ativassem as notificações e também deixassem um comentário parabenizando a videoaula, se vocês tiverem gostado. E um bônus, um extra, um a mais hoje. Se vocês quiserem, obviamente, tirar dúvidas sobre o conteúdo, os comentários, eu vou estar à toda disposição de vocês. Então aí na descrição do vídeo também vai ter um link para vocês acessarem e verem uma atividade justamente sobre o tema do vídeo, para que vocês possam testar o aprendizado que vocês receberam a partir da minha videoaula, tá? Então, novamente, vou estar à disposição de vocês nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.